Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Queria agradecer. Na verdade, quando eu recebi o convite, ainda falei com a pastora. Eu disse, dá um friozinho na barriga, mas bora lá. Porque da mesma forma que é uma responsabilidade, é um prazer, mas é uma responsabilidade. E falar sobre o tema dessa noite me faz lembrar do início da minha real vida com Deus. Né? Para quem não me conhece, eu cresci num lar cristão, onde eu via muitas coisas, né? Muitas manifestações de Deus. Eu via, era um tempo onde eu vi cadeirante sair andando do culto, eu via gente sendo liberta, eu via gente sendo curada, cuspindo cânceres, eu via muitas coisas, desde criança, e eu falava para Deus que eu queria viver isso. Eu queria viver isso. E em uma conferência aqui em Joinville, Deus me deu uma visão. Eu estava em um penhasco e Deus disse bem assim para mim, anda. E eu não tinha para onde andar. Eu só tinha o penhasco. E a partir do momento que naquela visão eu comecei a andar, começou a vir como se fossem pedras se transformando em uma plataforma para eu andar. E hoje eu quero falar sobre vocês o que é viver pela fé. Eu gostaria de começar pedindo para vocês abrirem em Mateus 17. É um texto bastante conhecido. Mateus 17, do 14 ao 21. Mateus 17, versículos 14 ao 21. A palavra de Deus diz o seguinte: quando chegaram ao lugar onde estavam a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-los? E ele respondeu, porque a fé de vocês que vocês têm é pequena. E em verdade vos digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Queridos, a gente precisa entender um pouco o que é fé. Né? Hebreus 11, o versículo 1, ele já deixa bem claro o que é fé. Né? A definição mais comum que a gente pode usar, que significa, o texto diz o seguinte, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Então, fé é andar no vazio, é andar sobre as águas, é andar sobre a palavra de Deus. E a palavra dita, ela é invisível. Então, para a gente ter fé, nós precisamos andar sobre a palavra de Deus. Então, eu comecei a me questionar. Como hoje a gente tem uma facilidade em relação à Bíblia, né? Na segunda de manhã, eu até estava conversando com o André estava falando de uma estratégia que ele estava usando,
de ler e escutar a Bíblia para conseguir memorizar melhor. Então, a gente tem muita facilidade, muita tecnologia para falarmos, para ouvirmos, para lermos a palavra de Deus, né? Que é o principal fundamento da nossa fé. Agora, por que ainda assim eu fiquei me questionando? A gente tem dificuldade em desenvolver a nossa fé. Muitas vezes as pessoas confundem fé com uma crença ou até mesmo um pensamento positivo. Mas fé não é pensamento positivo, porque pensamento positivo não vai me trazer uma ação. A fé vai me gerar uma ação naquilo que Deus falou. Então, nós não podemos ficar pensando somente positivo. Eu tenho uma amiga que ela é como se fosse uma segunda mãe para mim, que ela falava o seguinte, que pensamento positivo é eu olhar para uma grama seca, pegar um óculos verde e dizer que ela está verde. Ela não está verde. E fé é o seguinte, eu ir lá e regar, até que ela se torne verde. Então, nós precisamos nos depositar a nossa fé, significa nós caminharmos de acordo com o que a palavra diz, de acordo com aquilo que o Senhor deixou e aquilo que o Senhor nos designou. Então, a gente precisa ter um direcionamento, um norte. E que norte é esse? A palavra de Deus, né? Então, no capítulo de Hebreus 11, é uma curiosidade, né? Mas a palavra pela fé, ela é dita 19 vezes. E só no capítulo 11 de Hebreus. Agora, em todo o Novo Testamento, ela é dita mais de 250 vezes, em média. Algumas versões têm um pouquinho menos, 147, outras têm um pouquinho mais. Mas, em média, 250 vezes é dita pela fé, ou a palavra fé no Novo Testamento. Então, a gente entende que para o Novo Testamento, para a igreja que Jesus estava construindo, edificando, a fé é um fundamento essencial para a gente, né? Então, a gente precisa entender o que é fé, né? A gente precisa desenvolver a nossa fé, né? A palavra de Deus diz, se o Lucas puder colocar Romanos 14, 23, ele diz algo muito sério, que a gente precisa ter isso gravado em nossa mente. Romanos 14 diz o seguinte, mas aquele que tem dúvida é condenado, se comer porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Se nós não andamos na fé, isso é uma consequência, a gente vai pecar. Porque se nós não andamos, todas as coisas que provêm da fé, nós precisamos fazer. Porque tudo que está fora da nossa fé, ela recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, cara, o nosso ambiente, a nossa vida precisa de fé. A gente precisa caminhar em fé. A gente precisa viver em fé. Por quê? Gente, se a gente parar para analisar toda a nossa vida, o nosso estilo de vida, é baseado em algo surreal. E tudo que é surreal precisa do quê? De fé. O nosso Salvador veio de uma virgem. Deus criou todas as coisas do nada. Né? A palavra diz que a terra era sem forma e vazia, e depois ele começou a fazer a separação de terra, de mar e assim por diante. Ou seja, pela voz, pela palavra, do invisível, do nada, ele cria todas as coisas. Em Marcos, Marcos 9, que é a mesma história que eu li ali em Mateus, ele fala, o
pai do menino fala para Jesus o seguinte: se tu podes auxiliar o meu filho, como um questionamento, duvidando de Jesus. E Jesus, ele fala: se podes, tudo é possível àquele que crê. Ou seja, não pode ter dúvida em nossa caminhada. A partir do momento, a palavra de Deus diz que no Senhor não há sombra de variação. Então a gente não pode duvidar do Senhor. Aquilo que o Senhor falou, a palavra de Deus diz que certamente Ele vai cumprir. Então a nossa fé, ela não pode ficar em... hoje eu acredito, amanhã eu duvido. Hoje eu acredito, amanhã eu já não sei. A gente precisa estimular a nossa fé, desenvolver a nossa fé. E algo que, para que serve a nossa fé? Né? A palavra de Deus diz em vários versículos, tanto em Abacuque 2, Romanos 1, se eu não me engano, e Hebreus, ele fala que o justo viverá pela fé. Querido, se você é justificado pelo Senhor, sinto muito em lhe informar, você está vivendo pela fé. Agora a gente precisa amadurecer a nossa fé. Vamos ler Romanos 12, o versículo 3. Romanos 12, 3 diz o seguinte: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Ou seja, cada um tem uma medida, ou seja, a nossa fé, ela é medida. Isso significa o seguinte, que a gente pode diminuir ela ou a gente pode aumentar ela. Vamos ler 2 Tessalonicenses 1, 3. Segunda Tessalonicenses 1, 3 diz o seguinte: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como é justo, porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais. E o amor de todos vocês, um pelos outros, tem transbordado. Ou seja, aqui a gente percebe que pela fé, sendo acrescentada, sendo desenvolvida, ao quê? A manifestação do amor. A nossa fé, ela precisa ser desenvolvida. E segunda-feira, eu até depois mandei uma mensagem para o pastor, no tempo de oração, eu não conseguia orar. Eu conseguia só chorar. Eu só chorava. Porque eu lembrei de quando a gente veio para Zoe. Porque eu falei para a pastora e para o pastor que eu gostava de ensinar as pessoas que queriam aprender. Eu não tinha paciência para lidar com pessoas. Eu falei isso para o pastor e para a pastora. E eu comecei a chorar. Porque eles me ensinaram a amar o que Deus ama. E se hoje eu estou vivendo o que eu estou vivendo pela fé, é porque eu aprendi com vocês. Daí eu comecei a lembrar de tempos de oração onde eu pedia para o Senhor, Senhor, nos dê mais vidas, nos dê mais almas, nos dê mais famílias, nos dê mais adolescentes. Eu orava por adolescentes para que Deus pudesse ampliar cada vez mais os adolescentes. Por quê? Porque a geração dos nossos adolescentes precisa ser forte. E eu comecei a lembrar de tudo isso e eu não conseguia orar, eu só conseguia chorar. Por quê? Porque eu comecei a ver o quanto eu estava crescendo em fé.
quanto eu estava crescendo em fé. Por isso que eu digo para vocês, a fé ela precisa ser desenvolvida. A palavra de Deus diz, no texto que a gente leu em Marcos, que a fé dos discípulos era pequena. Então, mais uma vez, fala sobre medida. Em outro texto, em Mateus 8, no versículo 10, ele fala que a fé era grande. Vamos ler junto? Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Ou seja, a fé, ela é medida, ela é desenvolvida. E o meu intuito hoje é fazer com que nós cresçamos em fé. Porque a gente não pode parar. Tem um texto que eu gosto muito, que está em 1 Pedro. 1 Pedro 9, se eu não me engano. 1 Pedro 1, 9. Deixa eu até ver certinho. 1 Pedro 1, 9. O 8 e 9, ele diz o seguinte, né, lendo o primeiro versículo, o versículo acima. Embora não tendes visto, os amai. E embora não vedes agora, credes nele e exultai com alegria inefável e cheio de glória, recebendo o objetivo final da vossa fé, a salvação da alma. Ou seja, aqui ele estava... Pedro ele estava escrevendo e falando sobre Jesus, que nós devemos amar a Jesus, que nós amamos Jesus sem ter visto, que nós exultamos Ele sem ter conhecido Ele fisicamente, e nós o exaltamos, o glorificamos com palavras que tem algumas versões que diz indizidas, que quer dizer que não tem palavra, não tem vocabulário que expressa a Deus. Então, a gente precisa entender, mas para que tudo isso? O versículo 9, que para no final de todas as coisas, existe uma versão que diz, para o final, após uma vida de fé, há a salvação da alma. Ou seja, a nossa fé, ela precisa ser preservada, porque somente após uma vida inteira há a salvação da alma. Então a gente precisa preservar, a gente precisa cuidar da nossa vida, da nossa fé. Então a nossa fé, ela é muito importante. Em Marcos 9, no mesmo texto, na mesma parábola, só que escrita em Marcos, parábola não, na mesma história, o pai, ele fala que isso vem desde a infância, ou seja, o menino sofria com aquela doença, né, com algumas versões dizem epilepsia, desde a infância, né, se jogando em fogo, se jogando na água. E o que acontecia? Eles não sabiam como lidar. E os discípulos, eles também não sabiam como lidar. A palavra de Deus diz que o Pai levou para os discípulos antes de levar para Jesus. E os discípulos não conseguiram expulsar. E o mesmo texto que a gente leu diz o quê? Que era por conta da pequena fé. E Jesus disse, olha, se a sua fé fosse do grão de mostarda, ou seja, a menor semente que existe, vocês conseguiriam realizar todas as coisas. Então, o que faltou para eles? Fé. Só que, vamos lá, como faltou fé se eles estavam seguindo a Jesus? Como faltou fé se eles caminhavam com Jesus? A fé ela é desenvolvida.
A fé, ela precisa do quê? De disciplinas espirituais. Algo que a Ana e eu, a gente tem falado muito com os teens é sobre isso. Desde o início do ano, a gente tem falado sobre disciplinas espirituais. Vida de devocional, vida de oração, leitura bíblica. Por quê? Porque precisa firmar a sua fé. A sua fé, ela precisa estar firmada em Jesus Cristo. Mas como vai estar firmada em Jesus Cristo se eu não o conheço? E como eu vou conhecer? Através da sua palavra. Através da sua vida de oração. Porque existem coisas que Deus revela através da sua palavra. E existem coisas que Ele vai nos revelar no tempo do secreto. Através da sua palavra. Eu aprendi a ler a Bíblia com meu pai. Então, desde os 8 anos, eu tenho o costume de ler pelo menos uma vez a Bíblia inteira no ano. Porque o meu pai me ensinou a amar a Bíblia. E o que acontece? Todas as coisas que eu vivo porque eu creio nisso daqui. Eu tenho certeza do que eu estou vivendo é por conta da sua palavra. E a minha fé faz eu fazer coisas diferentes. Por exemplo, alguns de vocês, não sei se vão lembrar, mas teve uma época quando o Lian nasceu que a gente foi para Xereder. E Deus falou comigo e com a Ana que a gente deveria voltar para Joinville. A gente veio para cá. A gente não achou nada para alugar. Eu já tinha conseguido emprego, mas não tinha conseguido casa. Eu disse, não, assim, ó, no máximo que vai acontecer, você fica aí, eu vou ficar na casa da minha tia, de uma das minhas tias que mora por aqui, a gente vai dar um jeito. E eu orei e eu disse para Deus, Deus, eu quero ir com a minha família. Eu quero ir com a minha família para Joinville. Eu quero voltar com a minha família para Joinville. E assim, faltando uma semana para começar a trabalhar, a gente conseguiu uma casa, a gente veio para cá. E a gente veio todo mundo junto. Dinheiro, Deus enviou. Tudo que a gente precisava, porque o translado de uma cidade a outra, por mais que seja cidade vizinha, é mais caro quando é para mudança. Deus supriu todas as coisas. Mas o que isso significa? Que eu tinha plena convicção naquilo que o Senhor falou. E a palavra de Deus diz que, Davi, ele fala isso. Eu já fui moço e hoje eu sou velho. Eu nunca vi um justo mendigar o pão e a sua descendência mendigar o pão. Eu nunca vi um justo perecer e a sua descendência mendigar o pão. Então eu só clamei isso. Eu disse, Deus, se é para a gente vai ir e a gente não vai dever nada a ninguém. Então a gente precisou ter uma atitude de fé. Em 2015, eu não sei se o Ney vai lembrar, mas ele foi o Ney e a Adri foram uma das famílias que me ajudou muito. Em 2015, início de 2015, eu falei com a minha antiga pastora que eu queria fazer parte de um projeto missionário. E eu disse para ela, olha, eu não sei o que é para fazer, mas eu quero participar. Seja investindo, seja indo ou seja intercedendo. Mas eu vou fazer parte desse projeto. De toda a igreja, eu fui a única pessoa que se mobilizou para fazer essa viagem missionária. O que aconteceu? Isso eu falei com a pastora Vera em fevereiro. Em março, tinha a primeira reunião que eu ia participar para entender um pouquinho mais sobre o projeto. E a minha casa inundou. Ficou 1 metro debaixo d'água.
todas as minhas economias, tudo que eu tinha, entreguei para meu pai e eu disse, a gente está precisando mais do que eu. Eu entreguei tudo, sabendo dessa viagem, eu sabia que ia ser caro, mas eu entreguei. Eu disse, se Deus me quer neste projeto, Ele vai me sustentar. Eu entreguei tudo para fazer todas as reformas, todas as reparações que a gente precisava. Chegou em agosto, a gente tinha arrecadado 30% da passagem. Eu ia em outubro. E no início de outubro, Deus superabundou, ao ponto que a gente começou a ofertar em outros missionários que iam. A gente arrecadou mais dinheiro em 3 meses do que nos outros 6 meses que a gente estava trabalhando. E o Ney foi uma dessas pessoas que auxiliou. E ele investiu no projeto. E para mim foi uma experiência surreal. Eu tive uma experiência vivendo pela fé. A gente foi, éramos para ser em 4. O nosso tradutor não pôde ir. A gente foi em 3 pessoas sem tradutor. O pastor chegou lá perguntando para a gente, quem que vai traduzir vocês, não sei o quê. Daí eu disse, olha, o nosso tradutor não vem, mas nós acreditamos que o Senhor vai nos suprir em todas as coisas. A gente está aqui para servir a igreja local. Se levantou uma mulher de 67 anos, a pessoa mais tímida da igreja. Ela tinha trabalhado 22 anos no consulado angolano. Ela traduziu em todos os idiomas, todos os dialetos que a gente foi, porque a gente foi para a área mais retirada e eram só por dialetos, não era o inglês. E ela traduziu em todos os dialetos para a gente. Deus supriu. A gente precisa aprender a viver pela fé, porque Deus vai suprir todas as coisas. Todas as coisas. A nossa dificuldade, a gente pensa muito quando fala em dificuldade em dinheiro. A nossa dificuldade quando a gente chegou lá não era mais dinheiro. Eu sabia o inglês muito pouco. E mesmo assim, outra experiência que é viver pela fé. A gente foi e eu tive que pregar em inglês e traduzir em inglês durante 4 dias. Eu nunca fiz curso de inglês. Eu nunca fiz. O que eu sabia eram das séries que eu assistia de vez em quando e músicas que eu gostava muito de traduzir, para entender. E Deus superabundou. Todo mundo dizia, o inglês com sotaque africano é difícil de entender. Eu entendia super bem. Mas por quê? Eu entendi o que era Pentecostes. Pentecostes significa quando o Espírito Santo desceu, a palavra de Deus diz que eles falavam em línguas e os outros entendiam. E eu comecei a entender isso, que ali o Senhor estava capacitando para o projeto missionário, fazendo com que as pessoas falassem outras línguas. E isso é viver pela fé. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Se a nossa fé está pequena, a gente pode transformá-la em grande. Como? Desenvolvendo ela, praticando. Mas como eu vou praticar a minha vida pela fé? E eu vou dizer uma coisa, nem sempre a gente vai acertar, né? Como eu falei, né, a jejum e oração, disciplinas espirituais, leitura bíblica, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a gente precisa ter o hábito de ouvir, o hábito de ficar atento
a palavra de Deus, né? A palavra também fala que a nossa fé é como um grão de mostarda, como falou ali, né? É considerado um grão. O grão de mostarda é o menor de todos os grãos. E sabe quantos metros pode chegar uma árvore? A árvore de mostarda pode chegar até 3 metros. Ou seja, o menor grão pode gerar uma árvore de até 3 metros de altura. Então, a gente precisa desenvolver. A gente precisa desenvolver a nossa fé. E a palavra de Deus fala, né, que a gente precisa buscar o Senhor, bater, ou seja, a gente precisa insistir na presença de Deus, insistir pela fé. E existem algumas pessoas, a gente olha alguns ministérios, né, eu gosto muito de ler a biografia dos avivalistas, e até mesmo o pastor falou na última célula sobre eu esqueci o nome dele, era um avivalista em que ele anotava todas as pessoas que ele orava e que não eram curadas. Por quê? Porque não vai ser de uma hora para outra. A gente precisa insistir. Eu me lembro, que nem eu falei no início, eu me lembro que quando eu cresci, era comum ver os cadeirantes andando, pessoas sendo curadas imediatamente. Eu dizia, eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha vida. E eu me lembro que eu orava e as pessoas não eram curadas. Eu orava e não acontecia a cura instantaneamente. E isso me frustrava. E eu creio que talvez seja por isso que eu comecei a ler mais as biografias deles. Porque daí eu percebi que a gente precisa insistir. A nossa fé, a gente precisa insistir. Vai dar certo de primeira? Não. De segunda? Também não. A gente precisa insistir em uma vida de oração. Se a gente quer viver pela fé, vai dar um frio na barriga? Vai dar um frio na barriga, mas se Deus está dizendo, a gente precisa seguir. Eu gosto muito da história em que Pedro caminha, né, sobre as águas. Eu tenho uma versão diferente. Eu digo que ele não caminhou sobre as águas, eu digo que ele caminhou pela palavra de Deus. Jesus, ele falou, venha. E porque Jesus falou para ele vir, ele andou. Então, não interessa, poderia ser um penhasco, poderia ser qualquer outra situação. Ele iria caminhar, porque ele não caminhou sobre as águas, ele caminhou sobre a palavra de Deus, sobre a palavra de Jesus. E isso é viver pela fé, é caminhar pela palavra de Deus. E eu gostaria de alertar vocês. O texto que a gente leu em Mateus 17, Jesus, ele dá uma repreensão muito severa, se a gente parar para analisar aos discípulos. Ele fala o seguinte, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportareis? Ele está falando isso para os discípulos dele. E esse é o grande problema de uma vida sem fé. A gente acha que por estar na igreja a gente tem fé. A gente acha que por pedir oração a gente tem fé. Mas isso é uma terceirização. Isso é ausência de fé. E o que acontece? A partir do momento que nós não vivemos em fé, entra a incredulidade e a perversidade. E quando eu estava orando, eu até mandei mensagem para a pastora, eu disse, olha, me ajuda em oração, porque eu entendi que a gente precisa lutar contra a incredulidade e contra a perversidade através da nossa fé.
eu gostaria de, nessa noite, se a banda quiser subir, eu gostaria que nessa noite a gente se colocasse em um lugar de desenvolvimento de fé e batalha contra a incredulidade e a perversidade. A partir do momento que a gente vive dentro da igreja e não vive uma vida de fé, sabe o que acontece? As nossas palavras começam a ser humanistas, começam a ser materialistas, tudo tem uma explicação lógica, tudo tem um sentido, e a gente esquece de exercer a fé. Queridos, nós fomos chamados para sermos diferentes. A gente é chamado para, quando tiver uma pessoa enferma, ser reconhecido, olha, bate na porta tal, porque ele é homem de Deus. Nós devemos ser reconhecidos pela nossa fé. Enquanto nós não sermos reconhecidos pela nossa fé, a nossa fé é menor do que de um grão de mostarda. Quando troquei de emprego, foi muito engraçado isso, porque no antigo emprego eles pediam para eu orar, e daí a minha coordenadora pediu para eu parar, né? Eu orava na copa com quem queria, abençoando o dia e tudo mais, e ela pediu para parar. Eu disse, não, sem problema. Não deu um mês, eu saí de lá. Porque o meu emprego não compensa o meu ofício. O meu ofício é levar a palavra de Deus. É levar a palavra de fé aos perdidos. E quando eu troquei de emprego, não deu nem um mês. Não sei como souberam, teve uma mulher que conhecia o meu irmão, e ela disse, ele também ele é missionário. E eles pediram para eu fazer uma célula com eles no horário de almoço. A palavra corre. A palavra, aquilo que o Senhor depositou em vocês, precisa correr. Por isso nós precisamos de fé para manifestar essa palavra, para manifestar. Se a gente quer viver uma vida de glória, uma vida de milagres, de prodígios, de maravilhas, nós precisamos exercitar